Você já teve aquela sensação de que tá fazendo tudo certo, mas as vendas simplesmente não acontecem como deveriam? Ou pior ainda, você vê outras pessoas, muitas que começaram bem depois de você, com produtos que nem parecem tão bons assim, faturando todos os dias, enquanto você se pergunta, o que eles fazem que eu não faço? Se você já sentiu isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso definitivamente não é culpa sua. O que está acontecendo é que existem 3 erros ocultos que estão matando as suas vendas e que ninguém te contou. E pior, 9 em cada 10 infoprodutores cometem pelo menos um desses erros. Mas hoje isso vai mudar, porque nessa aula você vai descobrir quais são esses 3 erros fatais, por que eles travam suas vendas e o seu faturamento sem você perceber e principalmente como corrigir cada um deles agora mesmo, para você finalmente vender todos os dias de forma previsível e escalável. Agora presta atenção. Esse não é um mini curso qualquer. São 3 aulas estrategicamente planejadas para te guiar passo a passo até um perpétuo realmente lucrativo. Cada aula desbloqueia um novo nível do processo. E se você pular qualquer uma ou assistir fora de ordem, cara, você vai perder insights cruciais que fazem tudo funcionar. E mais, ao final de cada aula eu libero um presente especial. Algo que vai te economizar tempo, evitar erros e acelerar os seus resultados. Mas tem um detalhe. Esses presentes só ficam disponíveis para quem assiste a aula completa. Então, se você está realmente comprometido em transformar o seu perpétuo, faz o seguinte, assista todas as 3 aulas na ordem certa. Não pule, não assista pela metade, porque cada minuto conta. E eu garanto, quando você chegar na última aula, você vai olhar para trás e ver que essa foi a melhor decisão que você já tomou para o seu negócio. Antes da gente começar, deixa eu te contar rapidamente quem eu sou e por que eu tô aqui. Eu sei que existem milhares de especialistas prometendo fórmulas mágicas por aí, mas eu não tô aqui para te dar conteúdos rasos ou truques baratos. Eu sou a Gabi Cervantes e há mais de 5 anos eu fiz a decisão mais ousada da minha vida. Eu abandonei a minha carreira no direito para entrar de cabeça no digital. Nos primeiros meses, um caos. Faturamento inconstante, anúncios que pareciam queimar dinheiro, estratégias que funcionavam por um tempo e depois paravam. Até que, depois de anos estudando e testando, eu desenvolvi um método que finalmente trouxe previsibilidade real. Hoje, eu sou especialista em funis perpétuos lucrativos e já construí estruturas que faturaram mais de 8 dígitos em diferentes nichos. Mas não foi sorte, não foi um hack, foi um método. Foi isso que me levou a palestrar no Fire da Hotmart, um dos maiores eventos do mercado digital, justamente para compartilhar o que eu e meus alunos chamamos de funil eterno. Esse método já mudou a vida de milhares de infoprodutores que saíram da estagnação e passaram a vender todos os dias. E agora você vai aprender o primeiro passo dessa jornada. Vou te contar um momento em que tudo mudou para mim. Por muito tempo eu seguia tudo o que o mercado dizia. Tinha um bom produto, criava ofertas chamativas, testava criativos e públicos, postava conteúdo todos os dias. E por um tempo parecia que eu estava no caminho certo. Tinha vendas aqui e ali, algumas semanas eram incríveis, outras um desastre. Eu estava presa em um ciclo frustrante, sempre me perguntando: será que meu produto não é bom o suficiente? Será que eu tô errando no tráfego? Será que isso realmente funciona pra mim? E ainda assim, as vendas eram inconstantes. Era como se eu estivesse correndo em uma esteira, investindo tempo, dinheiro e energia, mas sem sair do lugar. Até que um dia, tudo desmoronou. Eu lembro exatamente do momento. Era tarde da noite, depois de mais um dia exaustivo, eu me sentei na frente do computador para olhar os resultados da minha última campanha. Eu tinha feito tudo certo, tinha investido dinheiro em tráfego, tinha testado novos criativos, tinha ajustado a oferta e mesmo assim os números eram um desastre. A minha conta bancária dizia que eu estava gastando mais do que ganhando. Meu peito apertava, era aquele tipo de frustração que dá vontade de desistir. E ali sozinha no escuro,
me veio à cabeça a pergunta que mudaria tudo. O que esses caras que vendem todos os dias fazem de diferente que eu não estou vendo? Nos dias seguintes, eu mergulhei de cabeça em um estudo profundo do mercado americano. Comecei a estudar como os grandes players de lá estavam estruturando seus perpétuos. Analisei os funis de quem faturava múltiplos 7 e 8 dígitos todos os meses. E o que eu descobri me chocou. Eu percebi os erros brutais que eu e quase todo mundo do Brasil estava cometendo. O problema não era tráfego, não era o criativo milagroso que faltava, não era a minha oferta que estava ruim. O problema era algo invisível na estrutura do funil. E eu não era a única. Quanto mais eu analisava os funis americanos e comparava com os funis falhos, mais eu percebia que estava cometendo os mesmos 3 erros fatais. Erros que destroem qualquer chance de previsibilidade e crescimento. E quando eu comecei a corrigir esses erros, algo incrível aconteceu. As vendas começaram a acontecer todos os dias. Sem picos, sem sumiços e sem aquela sensação de montanha-russa. Foi assim que o meu perpétuo deixou de ser uma aposta arriscada e virou uma estrutura lucrativa e previsível, com múltiplos 6 dígitos todos os meses desde então. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses 3 erros e como eliminá-los agora mesmo. Bora começar? Começando então pelo primeiro erro, que é a ilusão do tráfego mágico. Como assim, Gabi? Bom, qual que é o mito que o mercado te fez acreditar? Por exemplo, tem muita gente no digital que fala, se você quer vender mais, basta aumentar o seu tráfego, como se mais tráfego fosse igual a mais dinheiro. Ou então, se o seu perpétuo não vende tão bem assim, a solução está em testar novos criativos ou novos públicos nas suas campanhas. Mas e se eu te dissesse que o problema pode não estar no tráfego pago, mas sim na forma como o seu perpétuo está estruturado? Mas antes de eu te revelar isso daqui, eu vou te falar o que acontece se você permanecer nesse erro, na ilusão do tráfego mágico. Bom, você aumenta o tráfego, mas os leads não compram e o seu custo de aquisição explode. Ou seja, você queima dinheiro. E para você perceber o quão perigoso é permanecer nesse erro, eu vou te contar agora um exemplo de uma história real. Uma vez, uma infoprodutora me procurou desesperada. Ela queria que eu fizesse uma coprodução com ela, porque ela já não sabia mais o que fazer. Ela era uma boa especialista, tinha bons produtos e uma audiência relevante. E ela queria que eu e minha agência fizéssemos uma parceria de coprodução, ou seja, a gente tocaria o projeto dela ali nos bastidores. E ela já tinha tentado de tudo no tráfego. Ela investiu mais de 30 mil reais em anúncios. Ela testou mais de 100 criativos, tem noção disso? Quando a gente foi olhar o gerenciador dela, constava ali de 101, cara, bizarro. Ela testou também vários públicos diferentes, trocou de gestor de tráfego 2 vezes, achando que era incompetência do gestor, e até o preço do produto foi caindo, que de R$ 497 chegou a apenas R$ 97. Mas mesmo assim, ela só fazia algumas vendas pingadas e o prejuízo foi enorme. Ela passou meses torrando dinheiro por achar que o problema era tráfego, mas na verdade estava tentando consertar a coisa errada o tempo todo. Agora imagina se fosse com você, de você ficar gastando todo o seu tempo, sua energia e dinheiro tentando resolver esse problema do tráfego, sendo que na verdade não era isso, não era esse o problema. Qual que é então, Gabi, o verdadeiro problema aqui? O problema não é o tráfego, mas o fato de que o seu funil tem vazamentos que fazem você perder clientes todos os dias. Lembre-se disso, o tráfego pago não faz milagre sozinho. A função do tráfego é atrair mais pessoas e potencializar algo que já funciona. Se o seu funil está otimizado, o tráfego multiplica os resultados. Agora, se o seu funil tá ruim, cara, o tráfego vai apenas queimar o dinheiro. E agora eu vou te falar o que acontece quando você corrige esse problema e depois o primeiro passo para você corrigir, tá? Aguenta aí que eu já vou te falar. Se você corrigir esse erro, você vai conseguir aumentar o seu lucro sem precisar investir mais em anúncios. Para ilustrar isso, eu vou te contar aqui o exemplo de uma história real. No caso, uma aluna do método Funil Eterno, a Gabriela, que é gestora de tráfego. Antes do Funil Eterno, o que ela fazia aqui? Ela focava 100% em testar criativos e públicos para tentar melhorar os resultados dos clientes. A mesma coisa que todo mundo ensina por aí. Mas depois do Funil Eterno, ela entendeu que o tráfego pago é um potencializador.
antes de você aumentar o seu investimento em tráfego, é preciso melhorar a conversão do funil. Ou seja, a página de vendas, o checkout, os e-mails e todas as outras páginas do funil precisam estar otimizadas. E aguenta aí que eu já vou te falar como que você faz isso, tá? Aguenta aí, fica comigo até o final dessa aula que você vai saber. Além disso, ela entendeu que criativos e públicos não resolvem o funil quebrado. Então não faça como a outra infoprodutora que eu te contei no exemplo aqui, tá? Que ela testou mais de 100 criativos achando que era esse o problema. Não! Os testes de criativos e públicos a gente só faz quando a gente valida o funil. E por fim, ela entendeu que a chave do crescimento não está em mais leads, mas sim em extrair mais valor dos leads que já chegam. E no final, o que aconteceu? Ela dobrou os resultados dos seus clientes sem precisar investir mais em anúncios. Ou seja, com o mesmo orçamento em tráfego, apenas fazendo alguns ajustes na estrutura do funil, ela conseguiu melhorar os resultados. E agora eu vou te falar exatamente o primeiro passo para você corrigir isso. Vamos lá. O primeiro passo é você garantir que a sua página de vendas converta bem. Afinal de contas, qual é a função da página de vendas? Olha o nome, de vendas. A função é justamente vender. Logo, a função do tráfego pago é atrair pessoas para sua oferta na página de vendas, enquanto essa página aqui faz a função de vender. Se ela não converte, jogar mais tráfego não vai mudar isso. E eu deixei aqui nesse mapa mental um checklist de ações para você corrigir agora mesmo. São estratégias simples, mas poderosas que se você aplicar no seu perpétuo, cara, você já vai conseguir ver resultados imediatos. É questão assim de poucos ajustes para você melhorar suas vendas sem precisar aumentar o seu orçamento em tráfego. Mas é o seguinte, esse checklist aqui do mapa mental, eu só vou liberar para quem ficar até o final dessa aula aqui comigo. Então, fica comigo até o final, que aí sim, no final vai aparecer um botão aqui abaixo dessa aula para você poder baixar esse checklist e todo o conteúdo dessa aula, beleza? Mas vamos lá, continuando aqui. Depois que você otimizar aqui a sua página de vendas, é importante também você otimizar o restante do funil, como os upsells, downsells, order bumps, para depois você testar novos criativos e públicos no gerenciador. E se você não sabe o que é upsell, downsell, order bump, relaxa, porque ainda nessa aula eu vou te explicar tudo. Então fica comigo que ainda tem muito ouro, tem muito conteúdo aqui nessa aula. Então beleza, falamos aqui sobre o primeiro erro, a ilusão do tráfego mágico. O tráfego pago sozinho não faz milagre. Primeiro vem o funil e depois você potencializa isso com tráfego. E agora vamos falar aqui do segundo erro, que é a armadilha do low ticket. O que é isso, low ticket, Gabi? Explica pra mim. Low ticket são os produtos baratos, como por exemplo, produtos de R$19, R$47, R$97, enfim, você já entendeu aqui. São produtos mais baratinhos de se ofertar. E o que o mercado ensina aqui? Geralmente essa galera fala, basta um produto baratinho, uma página de vendas, rodar tráfego direto e pronto, você vai lucrar no automático. Ou pior, tem gente que fala que é só você fazer um e-book com inteligência artificial que você já vai começar a faturar alto. Como se você criar um único produto baratinho fosse te deixar milionário. E não, tá? A verdade aqui é outra. Se bastasse um produto baratinho e tráfego direto, todo mundo estaria rico. Então já liga o radarzinho de alerta aí quando você vê alguém te prometendo essas fórmulas milagrosas, tá? E o que acontece quando você ignora essa armadilha? Bom, o que realmente acontece? Na maioria das vezes, se você tiver apenas um único produto barato, você vai ficar no prejuízo. Ou então, caso você consiga vender com algum lucro, caso o seu nicho não seja tão concorrido assim, cara, saiba que mesmo assim, você tá deixando dinheiro na mesa, pois você poderia estar lucrando muito mais. E aguenta aí que eu já vou te falar como, tá? Aguenta aí, fica comigo, que você vai entender tudo nessa aula. Mas antes disso, deixa eu te falar aqui o cálculo que ninguém faz. Vender um produto barato parece um caminho fácil, até você fazer as contas. Vamos supor o seguinte cenário aqui, tá? Vamos supor que você esteja vendendo um produto baratinho de R$27 e você invista em tráfego pago R$10.000 por mês. E vamos supor também que nesse exemplo o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, seja de R$20. Ou seja, a cada R$20 que você investe na plataforma de anúncios, como Facebook Ads, Google Ads, enfim, a cada R$20 volta para você uma venda de 27. Mas agora, a realidade, tá? Bom, se você investiu R$10.000 em tráfego, isso aqui vai te dar 500 clientes, certo? 500 vendas. Logo, o seu faturamento total vai ser de R$13.500. O lucro parece ser R$3.500,
Mas, se você colocar na ponta do lápis aqui, o quanto que você paga de taxa de plataforma, ou seja, quanto que você está pagando ali para Hotmart ou para qualquer outra plataforma para vender o seu infoproduto, considerar também os impostos que você paga e também as ferramentas, como por exemplo, domínio, hospedagem ou qualquer outra ferramenta que você precise investir para vender o seu produto, cara, isso aqui vai comer quase todo o seu lucro. No final das contas, você se matou de trabalhar para não ver dinheiro de verdade, porque aqui você não tem um funil completo. E agora, para você perceber o quanto de dinheiro você pode estar deixando em cima da mesa, eu vou te contar aqui um exemplo de uma história real. Uma vez, em uma imersão ao vivo de 2 dias, eu apresentei pela primeira vez o funil eterno. No final do segundo dia da imersão, eu abri para perguntas e respostas com o pessoal que comprou o ingresso VIP. Era uma imersão paga de 2 dias e quem comprasse o ingresso VIP poderia participar de uma sessão de perguntas e respostas comigo ali ao vivo no Zoom. E nesse dia, uma mulher levantou a mão no Zoom e disse que depois de assistir todo o meu conteúdo daquela imersão, ela entendeu que poderia estar multimilionária. Quando eu perguntei o motivo, ela respondeu. Ela tinha vendido 600 mil reais em um ano com apenas um único produto de 29 reais. Sim, isso mesmo. Ou seja, foram mais de 20 mil clientes que compraram esse produto baratinho dela. Para quem entende de funis e LTV, ou seja, Lifetime Value, de você vender de novo para um mesmo cliente, sabe que isso aqui, 20 mil clientes, cara, é uma mina de ouro. Mas então veio a frustração. Ela trabalhava incansavelmente todos os dias rodando tráfego e testando anúncios. Cada mês ela começava do zero, porque não tinha um funil que aproveitava os clientes. Os custos de tráfego, impostos, taxas de plataforma e ferramentas consumiam quase todo o faturamento dela. Ou seja, ela se dedicou o ano inteiro, fez tudo o que os gurus ensinam, vendeu para mais de 20 mil clientes. E no final, o lucro foi tão apertado que parecia que ela estava trabalhando de graça. E foi aí que eu disse, olha, você conseguiu vender no perpétuo, mas do jeito mais difícil e menos lucrativo possível. Com uma base de 20 mil clientes, você realmente poderia estar milionária. Com bem menos clientes do que isso, eu, Gabi, fiz mais de 8 dígitos, ou seja, mais de 10 milhões de reais. Então sim, isso é uma mina de ouro, mas só se for usada do jeito certo. Então, qual que é o verdadeiro problema aqui? O erro invisível que está matando as suas vendas. O grande erro não é vender produto barato, mas sim não ter mais nada para vender depois. Não dependa apenas de um único produto para lucrar. Beleza, Gabi, mas qual que é o segredo então? O segredo não está no preço do primeiro produto, está no valor total que cada cliente pode te gerar ao longo do tempo. Você precisa vender de novo para quem já comprou de você. E agora eu vou te falar aqui o que os empreendedores que escalam de verdade fazem no funil deles. E depois eu vou te falar exatamente os primeiros passos para você corrigir. Aguenta aí, tá? Então vamos lá. Enquanto uns lutam para vender barato, outros fazem fortunas sem precisar de mais tráfego. O que eles fazem de diferente? Bom, eu vou te contar agora o exemplo de uma história real. O meu mentorado do programa Athena e aluno do método Funil Eterno, o Giovanni, que é estrategista e coprodutor, ou seja, ele vende nos bastidores, sem aparecer, sem mostrar o rosto dele, tocando o projeto de uma outra especialista, tá? Uma especialista no nicho de culinária. Antes do Funil Eterno, o que ele fazia aqui? Ele vendia low ticket apenas como um e-book mesmo, da forma convencional que o mercado ensina. Até tinha outros produtos mais caros no projeto, mas os clientes do e-book não compravam de novo. Então no final ele sempre precisava gastar mais e mais em tráfego para continuar vendendo aquele e-book. Mas depois de aplicar os pilares do Funil Eterno, o que ele fez? Ele transformou o low ticket dele em um produto DPL. O produto DPL é uma forma diferente e mais lucrativa de você estruturar produtos de entrada, ou seja, esses produtos baratinhos, pensando estrategicamente na ascensão do cliente, ou seja, de você vender de novo para o mesmo cliente. No caso aqui, você coloca alguns elementos estratégicos dentro do seu produto, de modo que ele vende os seus outros produtos que você tenha no seu projeto de forma automática.
Além disso, ele usou também aqui os turbinadores de lucro, como upsells, downsells e order bumps no mesmo funil perpétuo. E aguenta aí que eu já vou te explicar como tudo isso aqui funciona, tá? Aguenta aí que essa aula tá completa. E também, outra coisa que o Giovanni fez aqui foi construir uma progressão lógica entre os produtos. A gente também vai se aprofundar nisso no decorrer aqui das aulas. Resultado, ele destravou os 7 dígitos, ou seja, R$1 milhão, sem precisar aumentar os gastos com tráfego. Tá aqui o print que ele postou lá na nossa comunidade de alunos comemorando o primeiro R$1 milhão. Beleza, Gabi, eu entendi aqui a armadilha do low ticket. Vai ser muito difícil eu ficar milionário vendendo apenas um único produto baratinho como os gurus me ensinam. Eu também entendi o risco e o perigo que é eu permanecer nessa armadilha. Eu vou deixar muito dinheiro em cima da mesa. Também entendi que o problema não é eu vender um produto barato, mas sim não ter mais nada para vender depois. E eu entendi também o que a galera que vende pra caramba no perpétuo faz para escalar suas vendas. Mas beleza, quais são os primeiros passos para eu corrigir isso agora, Gabi? Bom, vou te falar todo o passo a passo agora mesmo. Primeiro passo aqui, estruture os seus produtos low tickets de forma inteligente. O seu primeiro produto deve ser a porta de entrada, não o fim do caminho. O cliente precisa ter um próximo passo natural para continuar comprando. Então, ao invés de você entregar apenas um e-book, passando apenas conteúdo, cara, dentro do seu infoproduto, você precisa gerar uma continuidade para um próximo passo, um próximo produto. E tem vários elementos estratégicos que você pode colocar para fazer essa ascensão. O segundo passo aqui é você implementar os turbinadores de lucro dentro do mesmo funil. Então, o que são essas coisas aqui, né? Turbinadores de lucro. Bom, tô falando de order bump, upsell e downsell. Por que eles são importantes? Porque você consegue aumentar o lucro do seu funil vendendo novamente para o mesmo cliente sem precisar investir mais por isso. Tá, beleza, mas como que eles funcionam? Vou te explicar agora. Então, imagina que você está atraindo as pessoas pelas fontes de tráfego, seja essas fontes de tráfego orgânico, onde você posta conteúdo e não investe em nada, ou através de tráfego pago, onde você coloca seu dinheiro para atrair as pessoas. Beleza, essas pessoas vão cair aqui na página de vendas e a essa altura do campeonato você já entendeu que a função da sua página de vendas é justamente vender. Então a pessoa vai clicar aqui no botão, vai cair no checkout, que é a página de pagamentos que você configura ali na plataforma de vendas que você hospedou o seu produto. Então, se for a Hotmart, você usa aqui o checkout da Hotmart. E aqui dentro dessa página, você consegue colocar um outro produto para a pessoa adicionar ao pedido dela com um único clique. Esse produto é o Order Bump. É um produto geralmente mais baratinho, tá? E que vai acelerar os resultados que a pessoa teria com esse primeiro produto aqui. Beleza, depois que ela compra esse produto aqui no checkout, ao invés dela chegar numa página falando tudo certo, tá aqui, pode acessar a sua área de membros, não, ela vai encontrar uma outra página com uma nova oferta. Essa oferta aqui é um produto de upsell. O upsell é um produto que vai potencializar os resultados do seu cliente. E aqui nessa página vão ter dois botões. O botão de sim, quero comprar, e o botão de não, não quero comprar. Se ele clicar no botão de sim, beleza, ele já comprou o produto automaticamente, não precisa preencher o checkout de novo, tá? Com um único clique ele já compra essa oferta aqui. Agora, se ele clicar no botão de não, ele vai para uma oferta de downsell. O downsell é uma oferta mais barata que vem após uma negativa de compra. Então, o cliente não quis comprar o upsell, possivelmente por conta do preço, que gerou alguma objeção. Então, aqui no downsell, você geralmente faz uma oferta mais barata para tentar vender de novo para o mesmo cliente. E aí, nessa página também vão ter dois botões, botão de sim, quero comprar, botão de não, não quero comprar. Se ele comprar, show de bola, com um único clique já adiciona o pedido. Mas se ele não quiser comprar, aí aqui é com você, você monta o funil, estrutura os upsells, downsells do jeito que você quiser, tá? Aqui no desenho desse meu funil, eu coloquei apenas um único upsell e um único downsell. Mas você pode estruturar isso aqui do jeito que você quiser. Por exemplo, eu tenho funis que tem 3 upsells. Então você brinca de colocar os upsells, os downsells e os order bumps do jeito que você quiser. Já o terceiro passo para você corrigir aqui é você criar produtos com uma progressão lógica. Como assim? Vou te dar um exemplo. Um cliente que comprou um produto baratinho ali de R$47 pode muito bem comprar outro produto de R$997 ou até mesmo um produto de R$20 mil. Então seria basicamente assim, é uma progressão lógica e a gente vai se aprofundar nisso daqui na próxima aula. Na próxima aula aqui desse mini curso você vai aprender exatamente como isso funciona. E agora eu vou te falar aqui o terceiro erro.
O terceiro erro é a prisão do funil único. Como assim? O que o mercado geralmente ensina? Escolha um funil, rode tráfego e pronto. É só escalar. Então, basta ter um único funil validado que você nunca mais precisará se preocupar. Cara, a verdade não é bem essa, tá? Você vai conseguir vender bem se você tiver um funil só? Até pode. Mas, o que acontece se você permanecer nesse erro? Você depende 100% de um único funil que, se algo der errado, o seu faturamento despenca do dia pra noite. Ou então, pode ser que você até venda bem com o seu funil, só que você atinge um teto. Você não consegue escalar, você está sempre estagnado no mesmo lugar. E pode ser que você esteja estagnado justamente porque você está cometendo esse erro aqui. Para você ver o quão perigoso pode ser essa armadilha de você ficar com um único funil, eu vou te contar aqui um exemplo de uma história real. Em agosto de 2024, um amigo infoprodutor me procurou desesperado. Ele tinha um único funil rodando e por meses estava lucrando muito bem. Ele seguiu tudo o que o mercado ensina. Ele criou um produto que vendia bem, validou um funil de alta conversão, e aqui ele tinha os turbinadores de lucro, tá? Ele tinha order bump, tinha upsell, downsell no funil dele e escalou com tráfego pago. Parecia que ele tinha vencido o jogo, não é mesmo? Até que tudo desmoronou. O que aconteceu? O custo do tráfego começou a subir, o público-alvo começou a saturar e a concorrência chegou vendendo o mesmo tipo de produto e do nada o funil simplesmente parou de converter. Ele estava preso, sem plano B, sem outras fontes de vendas. No final, ele passou meses tentando consertar o único funil enquanto via o faturamento desabar. No final, ele perdeu quase todo o dinheiro que havia acumulado e teve que recomeçar do zero. Moral da história: se você depende de um único funil, você está à mercê do mercado. Se o funil quebra, seu negócio quebra junto. Agora imagina, e se isso acontecesse com você? Você tem um plano B? Ou está preso à mesma armadilha? Se você tem um único funil, mesmo que ele seja extremamente lucrativo hoje, cuidado, o seu negócio está vulnerável. Então, qual é o verdadeiro problema aqui? O problema não está no seu funil em si, está em depender apenas de um funil. Lembre-se disso, não coloque todos os ovos no mesmo funil. Tem aquela frase famosa, né, que é não coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu adaptei aqui e coloquei não coloque todos os ovos no mesmo funil. Qual é o segredo então, Gabi? Quem escala de verdade tem um ecossistema de funis e não apenas um. Beleza, e agora eu vou te falar o que acontece quando você corrige essa prisão do funil único. Ou seja, quando você não depende apenas de um único funil para vender. Aqui você constrói um negócio muito mais lucrativo, onde cada funil funciona como um ativo que trabalha para você. No fim, você consegue mais segurança e liberdade com o seu negócio. Vou te contar aqui mais um exemplo de história real, tá? Uma outra mentorada minha, tá? Minha mentorada do programa Atena e aluna do método Funil Eterno, a Priscila, que é especialista no nicho de inglês. Antes de ser minha aluna, o que ela tinha tentado? Ela tentou vender com funil de lançamento, mas como ela não tinha audiência, não teve bons resultados. Ela tinha apenas 700 seguidores, parecia impossível vender. E ainda tinha um desafio extra. Ela era mãe de um bebê de colo e tocava todo o negócio dela sozinha, sem mais ninguém para ajudá-la. O problema? Bom, ela não podia perder tempo com estratégias complicadas ou depender de lançamentos cansativos. Mas depois de aplicar os pilares do funil eterno, o que ela fez aqui? Ela implementou apenas 2 simples funis perpétuos no seu projeto e seguiu uma estratégia de conteúdo orgânico que eu passei para ela atrair mais leads qualificados. Resultado, ela fez R$13 mil no orgânico em apenas 2 semanas, mesmo sem audiência e sem investir em anúncios. Tá aqui um print de um stories que eu fiz no meu Instagram falando dos resultados dela. Então tem muita gente no mercado que ensina que para vender você precisa postar muito conteúdo, criar uma audiência, gerar demanda reprimida para só depois lançar alguma coisa para essa audiência. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode começar vendendo desde o primeiro dia, mesmo que você não tenha audiência ainda. E foi exatamente isso que a Priscila fez aqui. E a melhor parte? Ela não precisou de dezenas de funis para ver resultados. Apenas 2 foram suficientes para destravar seu faturamento e trazer previsibilidade para o negócio. Moral da história: você não precisa de muitos funis, mas depender de apenas um te deixa vulnerável. Agora imagine, e se você começasse com apenas um novo funil
e depois empilhasse mais um, e outro, e depois outro, e depois outro, e mais outro, e mais outro. Quanto mais funis estratégicos você empilha, mais você lucra. Então, empilhamento de funis, nada mais nada menos significa de você colocar novos funis dentro do seu projeto. É como se no começo de tudo o seu projeto fosse uma casinha simples com apenas um único funil, e com o passar do tempo você vai colocando outro funil, e outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, até que no final das contas o seu projeto, que era aquela casinha simples, se torna um prédio de 100 andares. Cada funil que você empilha dentro do seu projeto funciona como um ativo poderoso que vai vender para você todos os dias e no automático. E agora o primeiro passo para você corrigir isso aqui. Pare de depender de apenas um funil e comece a empilhar no seu projeto. E é aqui que entra o grande segredo. O funil eterno, que empilha e conecta múltiplos funis perpétuos para vender mais vezes para o mesmo cliente. E a gente vai se aprofundar nisso daqui na próxima aula. E agora eu quero saber de você. Qual desses 3 erros você já cometeu ou está cometendo agora? Comenta aqui abaixo e me diga qual deles mais te travou até hoje. E cara, se você já cometeu algum desses erros aqui ou todos eles, tá? Mesmo que você tenha gabaritado todos esses erros aqui, fica tranquilo porque tem solução. É normal errar. Todo mundo já errou, eu já errei nessas coisas, mas agora cabe a você mudar essa situação. Eu quero que você comente aqui abaixo quais desses erros você já cometeu e se comprometa aqui comigo que você vai reverter essa situação, que você vai corrigir todos eles para você ter um negócio, ter um perpétuo realmente lucrativo. E agora eu vou te falar aqui da grande ilusão sobre o perpétuo. A maioria das pessoas acredita que perpétuo é só tráfego direto, mas isso te torna refém do custo do tráfego, ou então que perpétuo é só vender produto barato, mas isso te deixa sem lucro, a gente viu aqui nos erros, ou então que perpétuo é apenas um funil, mas isso te deixa vulnerável. Afinal de contas, se você tem apenas um único funil, sinto lhe informar, mas você não tem um negócio, você tem apenas um funil mesmo. Mas a verdade aqui é outra, completamente diferente, tá? A forma como a maioria faz perpétuo está errada. As pessoas acham que tem um modelo previsível, mas, na verdade, estão presas em um ciclo vicioso, onde elas trabalham cada vez mais, investem mais e lucram cada vez menos. Mas e se existisse um outro caminho? Um caminho diferente do que tudo que te ensinaram por aí? Esse caminho é o que eu chamo de funil eterno. O funil eterno é uma forma diferente e mais lucrativa de estruturar o seu perpétuo. E se, em vez de estar refém desse jogo vicioso que a maioria das pessoas vivem, você pudesse construir uma estrutura que gera previsibilidade no seu negócio, que aumenta o seu lucro sem precisar escalar tráfego e que faz o mesmo cliente comprar de você várias e várias vezes. Bom, ao longo desse mini curso, você vai aprender exatamente como tornar o seu perpétuo mais lucrativo com o funil eterno. Então, recapitulando, hoje você descobriu os 3 erros ocultos que podem estar matando as suas vendas no perpétuo. E mais importante, aprendeu como eliminá-los agora mesmo para finalmente criar um funil previsível e lucrativo. Mas atenção! Corrigir esses erros é só o primeiro passo. Se você quer um funil perpétuo que multiplique o seu faturamento, transforme clientes ocasionais em compradores recorrentes, sem precisar gastar mais dinheiro em tráfego para crescer, você precisa de uma estratégia que vá além. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na aula 2. Nela você vai descobrir como transformar vendas de R$ 47 em vendas de R$ 997 ou até mesmo R$ 20 mil. O exato processo que os grandes players usam para aumentar o seu ticket médio. A estratégia que multiplica os resultados do perpétuo sem precisar de mais tráfego. Mas atenção, isso vai contra tudo que o mercado ensina. Se você perder essa aula, é bem provável que você continue vendendo produtos baratinhos aqui e ali sem nunca escalar de verdade. E como prometido no começo dessa aula, como você ficou até o final aqui comigo, eu vou liberar um presente especial. O mapa mental completo com esses 3 erros e como corrigi-los. É só você clicar no botão que vai aparecer aqui abaixo dessa aula para você acessar agora mesmo. Eu vou ficando por aqui e bora vender todos os dias.